Nós temos falado esses dias a respeito da santificação, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o pecado do orgulho. Então abre lá comigo em Lucas capítulo 18, nós vamos fazer a leitura dos versículos 9 até o versículo 14. Nós já oramos bastante pedindo ao Senhor para nos abençoar, então Ele há de fazer isso, né? Então eu creio que todos nós estamos aqui sedentos e desejosos de aprender de Deus e saber a vontade dele para a nossa vida. E a vontade dele, ela está revelada na palavra, então ele vai falar conosco. Então que cada um de nós possamos estar abertos à voz do Espírito Santo. Lucas 18, versículos 9 a 14, quando se fala sobre o pecado do orgulho, a Bíblia é muito rica. Eu estava até comentando com o irmão, tive muita dificuldade para selecionar, né, alguns textos, porque isso aqui na verdade dá uma sequência boa, falar só sobre o orgulho. Mas esse é um texto dos mais claros, né, que dá para fazer muitas aplicações nesse sentido. Então olha lá comigo, Lucas 18, versículo 9. E disse também esta parábola, falando de Jesus, né, ele disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Então que Deus abençoe a leitura da palavra, já oramos por isso, então que o Senhor fale conosco nesse momento. Irmãos, estamos prosseguindo o nosso assunto sobre santificação e nós temos falado sobre a santificação da alma. Versículo base, 2 versículos base que nós temos usados nos últimos tempos um é esse aqui, né? 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos falar junto de novo esse versículo? Fala comigo e depois a gente vai falar e depois a referência no final. Vamos lá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Isso. Então nós temos ali espírito, alma e corpo ser conservado irrepreensível. Isso é santificação. Falamos sobre a santificação do espírito, agora nós estamos na santificação da alma. E futuramente vamos falar sobre a santificação do corpo. Então, falando sobre a santificação da alma, nós temos tomado como base um dos versículos importantes que nós temos visto, é o Salmo 103, versículo 3. Por quê? O salmista, se você observar os versículos 1 e 2, você vai ver que ele está falando com a sua própria alma. E no versículo 3 ele diz assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. O salmista está falando a respeito de Deus com a sua própria alma. Ele está dizendo: alma, é o Senhor que perdoa as tuas iniquidades. Mas iniquidade na alma? Sim, iniquidade na alma. Então nós temos visto que a alma, temos olhado vários versículos, muitos deles em Salmos, mostrando que da nossa alma fluem as nossas emoções, nossos sentimentos. E nós estamos falando de algumas emoções, sentimentos pecaminosos, e desses sentimentos pecaminosos, o que nós estamos vendo aqui hoje é a respeito do orgulho. Esse texto que nós acabamos de ler causa, eu não sei quanto a você, mas a mim ele causa uma grande indignação, porque é muito claro aqui a arrogância de um desses 2 homens que chegaram até o templo para poder orar, não é verdade? Você viu aqui que é um homem muito arrogante, a arrogância dele. Então nós ficamos muitas vezes indignados com isso, mas muitas vezes essa arrogância desse homem que chegou no templo para orar, ele retrata o nosso coração. Essa mesma arrogância deste homem é a arrogância que está dentro de nós, faz parte da nossa velha natureza, isso faz parte do nosso ser. Nós temos, né, a nossa vida, os nossos pecados perdoados em Cristo, temos uma nova natureza, mas isso não significa que a velha natureza ela está totalmente morta. Não significa que ela está totalmente inata. Não, na verdade, a Bíblia nos orienta a mortificar os nossos membros. A Bíblia nos orienta
né, a pedir perdão pelos nossos pecados, porque sempre, constantemente durante o dia, a velha natureza ela quer tomar conta, e o orgulho ele faz parte da velha natureza, tá? Então, o orgulho ele chega de forma sorrateira, de forma discreta. Ele não é, muitas vezes ele é camuflado, ele não é aquele pecado bem aberto muitas vezes, porque muitas vezes o orgulho ele não se traduz em ações. Muitas vezes o orgulho fica dentro de nós, mas nós sabemos que nós somos orgulhosos. Quer um exemplo disso? Por exemplo, se alguém tira uma foto do grupo todo que está aqui, e aí posta essa foto, qual que é a primeira pessoa que você vai procurar? Muito provavelmente vai ser você mesmo. Por quê? Eu quero saber se eu saí com o olho fechado, se eu estava com o olho aberto, se o cabelo estava penteado, isso e aquilo, se eu estava bocejando. Por quê? Porque muitas vezes nós somos assim, nós nos preocupamos com a nossa imagem, né? Então nós somos pessoas orgulhosas, infelizmente isso faz parte de nós, não deveria, mas isso faz parte de nós. Então, como todos os pecados que nós temos que lutar, inclusive com o nosso orgulho, tá bom? Então, por isso é tão importante que todos nós deixemos o nosso orgulho de lado nessa noite e estejamos abertos à voz do Espírito Santo, porque ele fala através da palavra. Não é à toa que nós lemos a palavra, comentamos a palavra e trazemos outros textos e versículos que complementem esse assunto. Todas as pregações fazemos isso, mas por quê? Porque o que vai falar é a palavra. Não são os argumentos do pregador, não é a ousadia do pregador, não é isso que deve falar. O que deve falar é a palavra. Pastor, mas lá na igreja, durante a pregação, a gente lê muito a Bíblia. Mas nós vamos fazer o quê aqui? A gente vai chegar aqui para fazer o quê? Para ouvir palestra? Não, nós vamos ler a Bíblia, puxa vida. O que Deus vai usar é a palavra. Então, por isso é tão importante o entendimento da palavra. O que o Espírito Santo vai usar para transformar a nossa vida é a palavra, tá? Então, nós temos aqui dois personagens, né? Aqui Jesus contando nessa parábola. Então, nós vemos aqui que um desses personagens, ele se achava o campeão da religiosidade, o maior dos maiores, como se diria hoje, né? Como se diz hoje lá fora, ele é o cara, né? E é terrível, irmãos, o quanto o orgulho, ele nos torna cegos quanto à nossa real situação diante de Deus. Por isso, é um perigo muito grande a pessoa que não deixa Deus trabalhar na sua vida para tirar o orgulho. E antes que nós pensemos assim, né? Não, mas eu tento não me orgulhar diante dos outros e tudo mais, ok, mas e o nosso coração? Aqui dentro, áreas que ninguém pode ver, áreas que ninguém nunca vai saber, como está o nosso coração diante de Deus, porque ali também existe orgulho, que nem eu disse, não é simplesmente em ações, mas ele também está dentro de nós, e muitas vezes ele pode continuar dentro de nós, mas no fundo nós, sabe quando alguém chega para você e fala assim, ô irmã, puxa, tá bonita hoje, hein? Aí a irmã com muita humildade diz assim, muito obrigada, mas por dentro ela está com aquela vontade de explodir, é o orgulho, tá vendo? Então assim, muitas vezes nós não precisamos falar nada, simplesmente o nosso coração é assim. Por que eu digo tudo isso? Então, perigos com relação ao orgulho. Primeiro, o orgulho nos faz achar que somos melhores que os outros, melhores que todo mundo, não é assim? Esse é um caso, por isso que eu disse que esse texto aqui ele é um texto excelente para falar sobre esse assunto. Você encontra aqui dois personagens, os dois chegaram ao templo com a mesma, eles foram ao mesmo lugar com a mesma finalidade, mas um foi abençoado, o outro foi rejeitado por Deus. Na verdade, ele se fez ser rejeitado por Deus, né? O Senhor ele está pronto para receber qualquer pessoa, mas tem que ser conforme o padrão dele, conforme Deus quer, porque Deus conhece o nosso coração. Cantamos hoje, não cantamos? Sonda-me, por quê? Porque o Senhor ele sonda o nosso coração e é Ele quem consegue colocar essa sonda lá no íntimo do nosso coração, da nossa vida, e Ele nos conhece. Então, nós temos aqui dois homens, foram ao templo, ao mesmo lugar, com o mesmo objetivo, mas o Senhor, ele recebeu apenas a oração de um, né? Diz ali a respeito de um fariseu e um publicano. Primeiro vamos falar do fariseu. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram, naquela época de Jesus, os fariseus eram pessoas religiosas, zelosas nas leis de Moisés, zelosas no Antigo Testamento, né, conhecedores das leis, conhecedores das profecias, eles eram extremamente zelosos.
gostavam de mostrar a sua religiosidade, gostavam de orar em pé nas esquinas, mas a respeito deles, o próprio Senhor Jesus Cristo chamou eles de sepulcros caiados, fariseus hipócritas, né? Jesus ele falou muito contra, né, esses fariseus. Alguém que se acha superior, ou seja, na sua moralidade ou na sua religiosidade. Isso é uma armadilha de Satanás e caímos facilmente nessas armadilhas, irmãos, quando nós pensamos que somos melhores que outros, quando nós olhamos para nós e dizemos assim, puxa, eu sou melhor do que aquele ali, eu sou bem melhor do que aquela pessoa. Isso é um erro, isso é o orgulho querendo falar mais alto. Você viu ali então o que aconteceu? Olha só o orgulho desse fariseu. Os dois chegaram ao templo com o mesmo objetivo, no mesmo lugar, e o versículo 11 então descreve o fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Que interessante essa palavrinha, não é? Ele orava consigo. Ele não orava a Deus, ele orava consigo mesmo, consigo mesmo. E a maneira com que ele orava, né, você observou ali, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E ele ainda diz assim, nem a isto como esse publicano. Olha só o coração se exaltando pela sua moralidade, pela sua religiosidade. Ele realmente se achava que era melhor do que os outros, ele era o melhor dos melhores. Mas isso é o orgulho dele. E, irmãos, infelizmente, o nosso coração é assim, porque muitas vezes nós precisamos ser sinceros. Quantas vezes você e eu, nós pensamos que nós somos melhores do que alguém? De repente alguém vem falar algo conosco, ou nos chamar a atenção, ou tentar nos ajudar em alguma área, e quantas vezes pessoas dizem assim, mas quem você pensa que é falando comigo? Em outras palavras, eu sou melhor do que você? Eu sou acima de você? Isso é o orgulho falando mais alto. E nós não podemos permitir isso. Então, se nós fôssemos, para nós observarmos algumas coisas aqui sobre uma pessoa orgulhosa, sobre o orgulho, alguns problemas, né, aqui, olha só, o orgulhoso, ele acha que não precisa de instrução bíblica. O orgulhoso é assim, ele acha que não precisa de instrução. Sempre que nós chegamos para tentar ajudar o orgulhoso, quantas pessoas, irmãos, às vezes a gente chega para tentar ajudar e a pessoa faz dizer, mas eu sei disso. Não, isso eu sei. Mas irmão, então, mas você deve fazer isso, 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 mas eu sei. Ou então, por que você não faz? Não, mas é porque você não entende a situação. Ao invés da pessoa se sujeitar e se humilhar, dizendo, olha, realmente eu estou errado. Não, a pessoa tenta contornar, tenta bolar um jeito, uma estratégia para ficar por cima. Por quê? Porque se acha melhor do que os outros. Isso é um problema sério, isso é grave e isso faz parte de nós. Cada vez, irmãos, que nós tentamos justificar alguma atitude errada nossa, é o orgulho falando mais alto. Cada vez. Irmão, eu não gostei da forma como você falou comigo. Mas eu falei daquela forma porque você falou daquela forma. Tá vendo? Tá vendo o quanto isso faz parte do nosso cotidiano? Seja no ambiente aqui eclesiástico, né, aqui no ambiente de igreja, ou seja no ambiente social, lá no seu trabalho, onde quer que seja. Às vezes nós temos atitudes erradas com outras pessoas e simplesmente por quê? Porque nós queremos revidar aquela outra atitude errada, como nós dizemos, né? Um erro não justifica o outro. Não é porque o outro pecou que eu preciso pecar também, não é porque o outro fez uma atitude errada que eu preciso fazer também. E aí, de repente, eu acho que eu vou chegar diante de Deus um dia e dizer assim, Senhor, eu disse daquela forma com o irmão porque ele falou comigo daquele jeito, o senhor sabe. E a gente acha que Deus vai olhar para nós e falar assim, meu filho, tudo bem, eu vou te perdoar, porque afinal de contas, né, ele falou, foi ele que errou primeiro, não foi? Não, irmãos, então isso não existe. O orgulhoso, ele acha que não precisa de instrução bíblica, por isso que eu acho interessante. Provérbios capítulo 9, versículos 8 e 9 diz assim, escuta, não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. Essa é a qualidade de uma pessoa sábia, de uma pessoa humilde. Você repreende, ele vai te amar. Ele não vai ficar bravo, não vai tentar se justificar. Se ele realmente está errado, ele vai dizer, você está certo, me mostrando esse versículo, porque a palavra está certa. Não é assim que nós fazemos? Sempre que a gente tenta ajudar o outro, a gente não vai com a palavra? Ou você vai com conceitos de moralidade? Não. É a palavra, irmãos. É a palavra.
A palavra, né, toda a nossa moralidade, as nossas convicções, elas devem ser baseadas na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E aí sempre que você vai ajudar alguém, repreender alguém, eu não entendo isso. O povo de Deus não se repreende mais. Nós não encontramos mais, não é comum nós encontrarmos irmãos dizendo aos outros: irmão, você está errado. Irmão, você pecou. Não, nós não encontramos. O que nós encontramos na maioria dos ambientes são pessoas vendo pessoas fazendo coisas ou tendo atitudes erradas e olhando de braço cruzado. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Nós temos a responsabilidade de ajudar uns aos outros. Então, se alguém chega para tentar te ajudar mostrando alguma coisa na palavra, não revide, não se justifique. Se a palavra está certa, então simplesmente reconheça, receba a instrução. E é dessa forma que Deus vai trabalhar no nosso coração. É assim que Deus age. Né? Então o versículo ele continua dizendo, né, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. É legal, é interessante isso aqui, né? Provérbios capítulo 9, versículos 8 e 9. De repente a gente vai ajudar alguém e, irmão, irmã, não age dessa forma, não faz isso. E aí a pessoa tenta contornar, né? Nós tentamos, né? Muitas vezes nós fazemos isso. A gente tenta contornar, tenta se justificar, tenta mostrar que a gente tem a razão. Não. Isso aí é o orgulho tentando nos fazer mostrar que nós somos melhores, que nós somos maiores do que os outros. Você viu ali? Senhor, graças te dou, né? Jejuo tantas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho e tal, né? Faço isso, faço aquilo, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Queremos mostrar para os outros, né? Quantas vezes pessoas colocam ali nas redes sociais, né? Eu li a Bíblia 15 vezes no ano, faço 15 orações por dia e tal, e aí vai fazer um trabalho social e tira foto ali entregando, né, coisas sociais ali, cesta básica e tal. Durante a pandemia, irmãos, um grupo, eu sou meio observador e eu observei que durante a pandemia, quantos líderes religiosos estavam se promovendo, tirando foto, entregando cesta básica, ajudando pobres, ajudando necessitados, e fazia questão de tirar fotos em cima de fotos e mostrando que está entregando aquilo e tal. Nada errado com postagens, mas a pergunta é, o que está no coração daquele que fez tal postagem? Entende? Então acaba sendo uma autopromoção, e isso é um perigo muito grande, né? É um perigo muito grande. O orgulhoso, ele acredita que é independente dos outros e que está acima de todos, né? Infelizmente, ele pensa assim. Então, normalmente, esse pecado ele é demonstrado nas atitudes de rebelião do coração, principalmente contra aqueles que oferecem ajuda. Já tentou oferecer ajuda para alguém? É como um cachorrinho que está preso lá, né, no arame farpado. Ele está preso se debatendo no arame farpado, e aí você vai, tenta ajudar e leva uma mordida. Muitas vezes encontramos pessoas assim, muitas vezes nós agimos assim. Pessoas vêm nos ajudar com a palavra e aí a gente dá uma mordida. Não literalmente, claro, né? Mas às vezes a gente faz isso. Frases como, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Ou, eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da sua ajuda. Frases tipo, né? Irmão, fica tranquilo. Cuida da sua vida e Deus está cuidando da nossa. Ou quando você tenta ajudar e simplesmente a pessoa vira as costas. Isso é o orgulho falando mais alto, e é assim que o orgulho se manifesta no nosso coração, né? O orgulho ele nos coloca na posição de juízes, porque aí nós começamos a observar, não, aquele ali merece o meu perdão, aquele não, aquele merece os meus ouvidos, aquele ali não. E aí a gente começa a selecionar, né? A gente começa a ser seletivo. Por quê? Por causa do nosso orgulho, né? Isso é um perigo muito grande. O orgulhoso, ele exalta as próprias obras, comparando-se com os outros que não fazem tanto. Sabe aquelas pessoas, e quantas vezes nós encontramos pessoas que são saudosistas, né? Pessoas que olham sempre para trás. Quantas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas assim? Porque há tantos anos atrás,
Eu ganhei tantas almas para Cristo, e eu dei aula, e na minha classe tinha 300 alunos, e eu fiz isso e fiz aquilo, e eu discipulei tal, e eu não sei o quê, e eu fiz aquilo e fiz isso. Aí quando você observa a vida da pessoa, e aí você pergunta assim, ok, e o que você está fazendo agora? Não, mas Deus sabe que eu fiz muito. Irmãos, isso é um problema muito grave, e quantas vezes pessoas fazem isso, quantas vezes nós fazemos isso? A gente olha para trás e aquilo que está lá atrás nos traz orgulho. Porque você sabe, né? Eu fiz isso na igreja, eu fiz aquilo na igreja, olha, aquilo ali fui eu que fiz, aquilo ali fui eu que fiz, aquilo fui eu que fiz, aquilo fui eu que fiz. Gente, lá na nossa igreja, lá onde eu congregava, né? Onde eu nasci de novo, lá na minha cidade natal, um rapaz que frequentava a igreja certa vez, um rapaz que tinha um certo poder aquisitivo, e aí ele chegou no meu pastor e disse assim, pastor, eu gostaria de enviar uma oferta para a igreja. E o meu pastor disse, sabiamente, ele disse, irmão, será uma bênção, será uma grande bênção, Deus vai abençoar a sua vida e abençoar a vida da igreja através da sua vida. E aí ele disse assim, tá bom, pastor, então aí a oferta que eu vou dar, eu quero que faz aquilo, que compra aquilo, que faz isso, que tira isso, que arruma isso e que faz aquilo. Aí o pastor disse assim, mas irmão, você quer dar uma oferta para a igreja ou você quer ditar o que a gente vai fazer com essa oferta? Esse irmão poderia ter uma atitude humilde e se submeter à autoridade do pastor, mas infelizmente ele pisou feio na bola, pecou. Aí ele disse assim, não pastor, eu estou dizendo o que vai fazer com o dinheiro, agora se não quiser o meu dinheiro, então eu não preciso dar. Gente, aquilo foi extremamente constrangedor, e aí o meu pastor veio compartilhar isso comigo. Na época eu estava sendo preparado para o ministério, e ele veio compartilhar isso comigo, e eu disse assim para ele, pastor, ministério é isso? Aí ele disse assim, seja bem-vindo, e hoje a gente entende um pouco melhor, né, como é que o nosso coração funciona. Tá vendo, irmãos? Então quer conhecer uma pessoa, deixa a pessoa falar. Essa é uma base do aconselhamento bíblico, eu acho muito interessante isso, deixa a pessoa falar. Enquanto a pessoa fala, você vai fazendo uma certa leitura da real necessidade dela, espiritual, da real necessidade espiritual dela. Por quê? Porque ela sempre vai falar. Em algum momento ela vai deixar escapar algum indício da real necessidade do seu coração. E muitas vezes nós deixamos escapar que a real necessidade do nosso coração é humildade. Por quê? Porque vez ou outra sempre citamos coisas que fizemos, coisas que nós fizemos para Deus, o que nós fizemos no passado, e aí nós nos esquecemos que toda a honra e glória deve ser dada a quem? A Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinando sobre isso, ele disse que tais pessoas que buscam a glória aqui, nessa terra, nesse mundo, buscam esse reconhecimento diante dos homens, Jesus disse que eles recebem o seu galardão aonde? Aqui. Sabe qual é o galardão? Galardão é uma recompensa, tá bom? Então sabe qual é a recompensa que nós recebemos? Olha, irmão, você realmente é o cara, você é o super crente, parabéns. A nossa igreja, ela é privilegiada por ter você entre nós. Isso para não dizer assim, né? Puxa vida, Deus é privilegiado de ter você como filho. Não, nada dessa ladainha. Nosso coração é pecaminoso, é orgulhoso, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, tá bom? Pessoas, né, tem muito esse problema. Então, pessoas que olham muito para o passado, se comparam, é muito normal pessoas dizerem assim, é muito comum pessoas dizerem assim, ninguém reconhece o que eu fiz. Alguém já falou isso para você? Alguém da sua família já falou isso para você? Ninguém reconhece o que eu faço nessa casa. Quantos homens de família, né? Ninguém reconhece o que eu faço aqui. Mulheres, as irmãs, né? Às vezes, de repente, dá alguma desavença ali. Ninguém reconhece o meu trabalho nessa casa. Não é isso que muitas irmãs falam? Ninguém me reconhece aqui. Eu lavo, passo e cozinho, cuido de todo mundo e ninguém reconhece o meu trabalho. Isso, eu sinto muito, irmãs e irmãos, é o orgulho falando mais alto. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, não para ser reconhecido pelos homens, não para ser reconhecido. E quando nós fazemos para a honra e glória de Deus e não buscando reconhecimento,
o reconhecimento vem, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá bom? O orgulhoso tem dificuldades em respeitar as suas autoridades, por quê? Porque ele se acha superior a elas. Nós estamos falando aqui que o orgulho nos faz achar que somos melhores. O orgulhoso, ele tem essa dificuldade. Por quê? Porque ele se acha superior. Você pode ver um jovem que tem dificuldade para obedecer os seus pais, é porque ele acha que sabe mais do que os pais. Não é comum isso ou não? Ou será que ninguém aqui, né, nós que somos adultos aqui, nós nunca fomos jovens, né? A gente nunca passou por isso, né? A gente nunca olhou para os nossos pais e disse assim: que é isso, pai? O senhor não sabe de nada. Pai, o senhor não sabe. Pai, o senhor não conhece. Ou para nossa mãe, né? Que é isso, mãe? A senhora não sabe de nada. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Automaticamente, o que tal o jovem está querendo dizer? Pai, mãe, deixa, eu sei o que eu faço, eu sei mais do que vocês. Eu sei mais do que vocês. E isso está errado. Então, seja na idade de criança, adolescente, jovem, adulto, e aí essa atitude na criança, ela reflete também na vida adulta. Por quê? Porque aí quando nós chegamos a ser adultos, nós queremos dizer da mesma forma. Alguém vem nos ajudar e nós dizemos aqui: não, olha, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo. A gente tem mania de dizer assim, né? Irmãos, eu tenho uma certa resistência nessa frase às vezes, porque ela é dita num contexto meio estranho. O pessoal olha para você e fala assim, ó, fica em paz. Já fizeram isso? Irmão, eu estou preocupado com você, porque você está faltando muito no culto. Fica em paz. Não, eu estou em paz, eu quero saber se você está em paz. Eu estou em paz. Eu quero saber se você está em paz com Deus. Não, fica em paz, fica em paz. Não, fica em paz. Puxa, parece que virou um bordão hoje, né? Ô irmão, eu não gostei do jeito que você falou. Ah, fica em paz. Nada a ver, né? Mas infelizmente, irmãos, então tem essa dificuldade. São pessoas que não conseguem obedecer às autoridades governamentais. Por quê? O nosso governo vai de mal a pior. Eu não vou obedecer isso, não. Puxa, mas o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 13? Obedecer às suas autoridades. Mas o irmão veio me repreender. Não, eu não vou obedecer o irmão, não. Eu não vou me sujeitar. Eu não vou me sujeitar ao meu irmão, não. O que a palavra de Deus diz? Sujeitai-vos uns aos outros, né? Por amor. Mas que o pastor veio falar comigo? Não, eu não preciso obedecer pastor, não. O que diz lá em Hebreus 13, 17? Obedecei a vossos pastores. Mas a gente pega todos esses conceitos bíblicos na questão, no quesito de autoridade. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Até os pré-adolescentes, a gente estudou sobre isso uns dias atrás aí. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Então a gente pega todo esse conceito, o orgulhoso, ele pega todo esse conceito, todos esses mandamentos bíblicos, joga fora e vai, né, pelo seu coração. Eu estou seguindo o meu coração. Já viu quanto é normal pessoas dizerem isso? Não, eu estou seguindo o meu coração. Só que o coração, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí é um problema sério. Então a pessoa não respeita patrão, não respeita encarregado, não respeita os pais, não respeita os irmãos, não respeita ninguém. Por quê? Porque é orgulhoso, né? Então o orgulho, ele está diretamente associado à idolatria do coração. Por quê? Porque eu quero fazer o que eu quero, o que eu acho certo, ou seja, eu quero, eu gosto, eu prefiro, e eu vou fazer isso, por quê? Porque eu quero. Idolatria do coração. Eu me idolatro. Às vezes a gente olha a idolatria, né, e se restringe muito o nosso pensamento a imagens de escultura, né? Isso é idolatria. Não, idolatria do coração, idolatria do ego, a idolatria do eu. Eu quero fazer, eu prefiro, eu gosto, eu quero e eu quero. E aí a gente nunca pergunta assim, né? O que Deus quer? E o que Ele quer está revelado na palavra de Deus. Então, quando o orgulho nos faz acreditar que somos melhores do que os outros, consequentemente, o orgulho nos faz desprezar os outros. Ele nos faz desprezar os outros, viu? Ali no final ele diz no versículo 11, né? Ele fala ali, não sou como os demais homens, né? Roubadores, injustos, adúlteros.
E no final ele diz assim: e nem ainda como esse publicano. Eu não sou como ele. Olha o orgulho, às vezes você tenta ajudar, ou às vezes pessoas tentam nos ajudar, e aí o conceito que vem no nosso coração é: eu sei que eu sou errado, mas eu não sou tão errado quanto o fulano. Muitas vezes a gente não faz isso. Olha, eu sei que eu estou errado, mas eu não estou tão errado. Em comparação com outras pessoas, eu estou até bem. Que comparação é essa? Irmãos, o nosso padrão é Cristo, é a palavra de Deus, esse é o nosso padrão. O nosso padrão é esse. Mas, né, o orgulho nos faz desprezar os outros, né? Não sou como esse publicano aí. E é isso que uma pessoa orgulhosa, por isso uma pessoa orgulhosa não recebe conselho, não recebe instruções, não recebe repreensões, e ele despreza tudo isso, por quê? Porque, afinal de contas, olha, eu não preciso de ajuda. Não preciso de ajuda. Olha, irmão, eu sei que você está preocupado comigo, mas fique em paz. Fique em paz. Estou tranquilo, estou bem. Preocupa não, preocupa não. Aí a pessoa diz assim: preocupa não, mas a vida está de mal a pior, está dando tudo errado, você vê que a pessoa está cada vez mais distante, mas aí a pessoa ainda permanece no preocupa não, fique em paz, fique em paz. Por quê? Porque, irmãos, o nosso coração não nos deixa reconhecer que estamos errados, porque o nosso coração é enganoso, ele é orgulhoso. Então, nós precisamos tentar deixar esse conceito bíblico entrar dentro de nós, parar e refletir, ao invés de pegar aquelas respostas prontas, né? Sabe aquelas respostas prontas? Irmão, você precisa fazer tal coisa. Não, mas fica tranquilo, resposta pronta. Não pensa, não medita, não pergunta, né? Olha, mas o que você acha que eu preciso melhorar? Não, isso aí, para uma pessoa orgulhosa, isso é a morte. Fazer uma pergunta dessa: o que você acha que eu preciso melhorar? Isso é a morte. Irmão, por isso que raramente você vai ver um marido que pergunta para a esposa assim: esposa, olhando para mim, o que você acha que eu preciso melhorar? Eu acho que se alguns maridos perguntassem para a sua esposa, é perigoso a sua esposa dar um AVC, vai dar um problema sério de saúde ali. A esposa perguntar para o marido, né? Marido, o que você acha que eu preciso melhorar? Complicado. E aí muitas vezes o que a gente faz, né? Porque nós precisamos reconhecer, existe o orgulho masculino, né? Sabe, o orgulho masculino, né? De repente, se a esposa perguntar: marido, o que você acha que eu preciso melhorar? Peraí, eu vou fazer uma lista aqui. E aí inverte, né? Aí o marido pergunta para a esposa: esposa, o que você acha que eu preciso melhorar? Aí a hora que a esposa começa, né? Olha, eu acho que você precisa melhorar isso. Peraí, calma aí, Nosso orgulho, nós somos assim. Todos nós. Nós somos farinhas do mesmo saco, como se diz. Estamos todos no mesmo barco, porque o nosso coração é assim, né? Nosso coração é assim, entende? Então, um versículo importante que a palavra de Deus nos dá é o seguinte: Filipenses 2, 3-5, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O meu padrão não é a minha esposa e o padrão dela não sou eu. O meu padrão não é meu irmão e o padrão do meu irmão não sou eu. O nosso padrão é Cristo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por isso ele disse ali: considere os outros superiores a si mesmo. Considere o seu irmão superior a você. Considere a sua esposa superior a você. Considere o seu marido superior a você. Consideremos-nos superior, devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Por quê? Porque se você continuar o texto de Filipenses 2, você vai ver que ele começa a dizer sobre o exemplo de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o texto continua: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí ele traça ali o perfil do caráter de Cristo. E aí o que diz ali o texto?
De sorte que, por isso, né, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar diante de Cristo e toda língua vai confessar o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2 fala isso. Por isso ele diz, haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Então, o orgulho nos faz desprezar os outros, né? Eu acho que eu sou melhor do que os outros e eu desprezo mesmo, eu piso, faço dos outros tapetes para a minha promoção, degraus para a minha promoção, para eu poder subir, se for preciso eu piso nos outros. É assim lá fora. No corpo de Cristo, não. No corpo de Cristo é totalmente o contrário. Considere-se superior, considere os outros superior a si mesmo, tá? E a palavra de Deus, o que nós encontramos aqui também, número 3, o orgulho sempre tem a sua recompensa, sempre. Você viu no nosso texto aqui a recompensa de ambos? Então ele diz ali, no versículo 13, né, ele diz assim, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Agora, quem eram os publicanos? Nós vimos quem eram os fariseus, né? Agora, quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram israelitas que cobravam impostos para Roma. Israel, eles estavam debaixo do Império Romano. E aí o Império Romano, ele escolhiam pessoas, ou até mesmo pessoas, elas se ofereciam para de repente ter alguma regalia para com o Império Romano, né, ter alguns prazeres ali. Então as pessoas se ofereciam para colher impostos em nome dos romanos, em nome do imperador romano. Esses eram os publicanos. Ou seja, os israelitas odiavam os publicanos. Por quê? Porque eles eram tidos como traidores. Eles eram traidores. E foi justamente esse publicano, essa classe de pessoas, que chegou até o templo e ele sequer tinha ousadia para olhar para cima. Batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. Então você vê que ambos receberam uma recompensa. Por quê? O versículo 14 diz assim, Jesus então ele termina dizendo, digo-vos que quem? O publicano, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, quem? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, quando ele fala sobre ter recebido a justificação aqui, então isso significa que o fariseu ele não foi justificado, ou seja, ele não recebeu a justificação do Senhor, ele foi tido ainda como culpado, como aquele sem perdão pelos seus pecados. Ele não foi justificado. Já o publicano, esse foi justificado. Como? Ele recebeu o perdão dos seus pecados, ele recebeu a justiça de Cristo. Ele recebeu a justificação, ou seja, quando Deus olhava para ele, então Deus disse, olha, o seu pecado está perdoado. A partir de agora você não vai pagar pelos seus pecados. Isso é justificação. O termo justificação, a palavra justificação, ele é um termo judicial. É como se o juiz batesse o martelo e dissesse assim, a partir de agora você não deve nada. Ah, por quê? Porque eu não sou mais culpado? Não. Você é culpado, mas alguém pagou a sua conta. É nesse sentido. E quem pagou a nossa conta? Cristo, lá na cruz do Calvário. O publicano saiu justificado, o fariseu não recebeu justificação nenhuma, continuou sendo pecador miserável, do mesmo jeito, sem o seu perdão, né? Tá vendo? Então existe uma recompensa. Olha que interessante o versículo de Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A altivez, o orgulho, a soberba, né? A soberba precede a ruína. Ou seja, você tem a ruína aqui, e aí, precedendo a ruína, você tem o quê? A soberba. Ou seja, você é soberbo, orgulhoso aqui, ali à frente está o quê? A ruína. E diz ali a altivez de espírito. A altivez de espírito é contrário a pobres de espírito, né? É o contrário. A altivez de espírito precede a queda. Você tem a queda aqui, então antes da queda vem a altivez de espírito. Irmãos, isso é uma lei.
É uma lei que não tem como fugir dela, é uma lei exata. Você se soberbece aqui, ali à frente existe a ruína, é a queda. É uma lei. Não tem como não tem como tirar isso. Essa é a lei. Então, alguns problemas que uma pessoa orgulhosa pode causar. Por exemplo, ele será visto como imaturo e sem amor. Por quê? Porque não vai conseguir conviver bem com os irmãos, né? Não vai conseguir. Lembra em João 13:35? Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele pelo amor que nós temos uns com os outros. Pessoa orgulhosa, ela causará conflitos e divisões na igreja. Vai causar conflito, vai causar divisões. Por quê? Porque ela se acha melhor do que os outros. Toda pessoa que não recebe repreensões ou instruções vai dar problema. Vai dar problema, sempre. E, irmãos, às vezes a gente que está na liderança da igreja, às vezes nós olhamos e observamos e estamos só vendo o progresso da ruína. A gente só vai vendo o progresso da ruína. A ruína, a ruína, a ruína. E aí chega aquele momento, graças ao Senhor, algumas pessoas, chega um momento que eles voltam atrás e dizem, olha, realmente eu estava errado, eu estou no fundo do poço, eu quero voltar para o Senhor. Amém. Aí é o momento de nós, né, a gente aqui, eu, né, policiar o meu coração, porque na carne dá aquela vontade de dizer assim, olha, eu te avisei, eu te falei, eu sabia que isso ia acontecer, eu só estava observando, você não recebeu ajuda. Mas a gente não faz isso, a gente recebe de braços abertos, olhando para a pessoa e dizemos assim, vamos começar de novo. E vamos começar de novo. E aí a gente começa de novo. Mas infelizmente algumas pessoas não voltam. Algumas pessoas não voltam. Então isso é um problema grave. Terá dificuldades em servir aos irmãos. Ele vai ter dificuldade. Por quê? Se acha maior, melhor. Ele perderá oportunidades para servir no ministério. Por quê? Porque uma pessoa que não dá bem com ninguém, como é que ele vai servir? Uma pessoa que não se deixa instruir, vai servir como? Irmãos, uma pessoa, imagina uma pessoa que não dá bem com ninguém. Aí a gente pega e coloca essa pessoa para dirigir a música aqui, ou para tocar um instrumento, ou para pregar. Aí de repente os irmãos vão olhar e pensar assim, puxa, mas essa aí não dá bem com ninguém, e está pregando, ué, é assim? Ah, qualquer pessoa? Não. Realmente, é um povo seletivo. Para trabalhar para o Senhor, para estar ativo na obra, não é qualquer pessoa, não pode ser, não pode. Tem os requisitos. Assim como para ser membro tem os requisitos, para ser batizado tem os requisitos. Se nós abrirmos as portas e permitir qualquer coisa, irmãos, aí a gente consegue lotar a igreja fácil. Mas não, tem os requisitos. A palavra de Deus nos dá as orientações e a gente precisa ser fiéis a essas orientações. E trará sobre si o juízo de Deus. Esse não foi justificado. Vai receber o juízo de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 16:5, abominação é ao Senhor todo altivo de coração. E diz ali o texto que ele não ficará impune. Não ficará impune. Não tem como. Não tem como. Então nós precisamos prestar muita atenção no pecado do orgulho. Satanás foi expulso do céu, da presença do Senhor, porque se orgulhou. Isaías 14, Ezequiel 28 diz isso. Nabucodonosor, rei da Babilônia, se orgulhou e foi humilhado por Deus, a ponto de de se comportar como um animal, comer capim. Deus permitiu um espinho na carne do apóstolo Paulo para que ele não se orgulhasse pela excelência das revelações que ele recebeu. 2 Coríntios capítulo 12 diz isso. Herodes Agripa I, que foi um dos reis da Judéia, né, o rei Herodes, um dia ele vestiu as suas vestes reais, sentou-se no seu trono e fez um discurso para o povo. Todo mundo gritou, isso não é voz de homem, é voz de Deus. Ele não deu glória a Deus. E aí o texto lá em Atos capítulo 12, versículo 23, diz que Deus fez com que ele morresse, de que forma? Comido por vermes. Que cruel. Está vendo? Crueldade da parte de Deus? Não, Deus é justo. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele colhe. Quando eu falo que cruel, é que morte cruel.
Mas esse é o fim, né, de uma pessoa que é orgulhosa. E Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A honra sustentará o humilde de espírito. Está vendo só? Deus dá a sua recompensa não apenas para aquele que é orgulhoso, mas também para aquele que busca viver em humildade. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Salmo 51, 17, salmo que Davi escreveu, né, reconhecendo o seu pecado e a gravidade do seu pecado diante de Deus e clamando por purificação. Ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha a recompensa aí, o Senhor nos ouve, Ele nos recebe, se nós tivermos o nosso coração quebrantado por Ele. O orgulho é natural do nosso ser, da nossa velha natureza, da nossa carne. Por isso, é muito provável que alguns de nós aqui, dependendo da nossa sede de Deus, é muito provável que o Espírito Santo tenha mostrado para nós, realmente, eu tenho um problema grave. E se esse é o meu e o seu caso, então consequentemente, nós estamos nos perguntando, como é que eu faço então? A gente não pode terminar a mensagem, concluir, antes de como vencer o orgulho. Se você consegue me dar 5 minutinhos, a gente finaliza aqui, tá bom? Eu peço sua paciência para a gente poder concluir. Como vencer o orgulho? A Bíblia dá muitas orientações, irmãos, mas orientações práticas aqui. Reconhecendo, confessando e abandonando o orgulho. A palavra de Deus diz em Salmo 66, 18: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É outra lei irrefutável. Se o pecado continuar no nosso coração, Deus não nos ouve. Enquanto estivermos com o orgulho no nosso coração, Deus não nos ouve. Enquanto a gente tem problema com outro irmão, Deus não nos ouve. Enquanto a gente não reconhece que a gente está errado, Deus não nos ouve. Pode orar, pode gritar, pode fazer o que quiser, pode fazer como lá no Antigo Testamento, lá, né, os profetas de Baal, lembra? Se cortar com facas e tudo mais, Deus não ouve. Está escrito na Bíblia. Por isso a gente precisa ser humilde e reconhecer. Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A promessa aí, a promessa, então não tem que ser assim, é só confessar e deixar. Outra instrução prática: peça a Deus com sinceridade a humildade de Cristo. Nosso padrão é Cristo. Senhor, eu quero ser como Cristo. Deus, me ajuda, eu quero ter a humildade de Cristo. Eu sei que eu nunca vou chegar ao padrão de Cristo, porque Cristo é Cristo, mas a palavra de Deus diz que esse deve ser o meu objetivo, o meu foco, ser como Cristo. Cristo é o meu padrão. Um dia nós seremos como Ele lá no céu, mas aqui na terra, enquanto nós não estamos lá, o nosso objetivo de vida aqui na terra é Cristo. Ele é o nosso alvo, né? A palavra de Deus diz em Mateus 11, 28, lembra? Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Busque glorificar a Deus e não a si mesmo. Não a si mesmo. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando sentir que alguma coisa está crescendo dentro de você, o orgulho ali, seja por um elogio, seja por alguém dizer assim: puxa, você está bonita hoje, ou quando alguém chega para você e diz assim: olha, pregou bem hoje, hein? Ou quando alguém diz assim: ó, você está, ó. Quando sente alguma coisa crescer, e a gente sente, quando sente que algo está crescendo ali, na hora, clama a Deus: Senhor, misericórdia. Oh Deus, misericórdia. Não deixe isso acontecer, Senhor. Me perdoa. E volta para Cristo. Volta para os braços dele. Volta para a humildade de Cristo. Aprenda a servir o próximo com humildade. Aprenda a servir o próximo, né? Em João 13, Jesus, ele
lavou os pés dos discípulos e sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, se eu sou Senhor e Mestre e lavei os vossos pés, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. E, finalizando aqui, aprenda sobre a humildade na palavra de Deus. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Vem falar comigo. Eu tenho muito material, tenho livros baseados na Bíblia, 100% bíblicos, tem muitos textos bíblicos, posso selecionar textos, eu posso te enviar no WhatsApp, a gente pode estudar junto se você quiser, se não eu posso te enviar esses textos bíblicos para você meditar diariamente, vem falar comigo. Com certeza, irmãos, a gente precisa aprender sobre a humildade na palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não querem aprender, né? Não se pode encher um copo que já está cheio. Não sei de onde eu ouvi esse provérbio, mas é uma realidade. Você nunca vai conseguir encher um copo que já está cheio. Você tem que esvaziar primeiro para depois colocar algo dentro. Já tentou encher um copo cheio? Claro que não, né? Não tem como. Seja humilde para buscar orientações de Deus sobre os perigos do orgulho e as bênçãos da humildade. Sabe por que raramente pessoas buscam ajuda? Por causa do orgulho? Por causa do orgulho. Estranho esse jogo de palavras, né? Raramente pessoas vêm buscar ajuda por causa do orgulho. Por causa do seu orgulho. Por quê? Porque são orgulhosos. Então, a conclusão para hoje, finalizando aqui, eu agradeço muito a sua paciência. O orgulho é um pecado destrutivo que nos afasta de Deus e dos irmãos. O fariseu saiu da sua oração condenado, enquanto o publicano foi justificado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Por isso é importante. Então a lição prática para nós hoje é: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Melhor é cair de joelhos em humildade do que ser derrubado pelo próprio orgulho. O nosso orgulho nos derruba. Não são as pessoas que nos desprezam, não são as pessoas que erram contra nós, a culpa não é das pessoas, a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é do seu patrão, a culpa não é da sua esposa, do seu marido, a culpa é do nosso orgulho. E a gente precisa olhar no espelho e dizer: olha, rapaz, você é orgulhoso, hein? Toma jeito. A gente precisa disso. O orgulho ergue muralhas contra Deus, mas a humildade abre portas para a sua graça. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, irmãos, eu tenho certeza, essa mensagem não é pregada em qualquer igreja, porque isso fere, isso machuca, isso arrebenta com a gente. Arrebenta o quê? O nosso ego, o nosso orgulho, arrebenta com os nossos conceitos de que eu sou melhor, de que eu não quero ser desagradado. Quem é você para falar? Isso arrebenta com a gente, isso acaba com o nosso eu, arrebenta. Mas lembra aquele cântico que a gente canta, né? Nós cantamos isso. Quebra a minha vida e faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. E esse vaso só pode ser novo se ele for quebrado. Se ele for quebrado. Algumas pessoas nunca vão ser um vaso novo. Por quê? Porque não se deixam quebrar. Mas para nós pode ser diferente. Deve ser diferente. Eu tenho certeza, irmãos, Deus falou com cada um de nós aqui hoje à noite. Como está o seu coração? Como é que está o meu coração? Que o Senhor quebra a nossa vida. Mas Ele quebrando, Ele não deixa ela destroçada. Quando nós nos humilhamos, Ele quebra e faz de novo. Amém? Que nós permitamos o Senhor trabalhar na nossa vida, quebrar o nosso ego e transformar a nossa vida diariamente. Você vence o orgulho hoje, por alguma questão, alguma circunstância, amanhã vai ter que vencer de novo. E várias vezes durante o dia. Por quê? Durante toda a nossa caminhada nesse mundo, sempre, diariamente, em muitos momentos durante o dia, o orgulho vai querer subir à tona. E nós precisamos o quê? Afoga ele de novo.
sufoca ele, porque ele não pode vir à tona. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Então que o Senhor nos ajude, amém? Vamos ficar de pé para a gente finalizar?